As atualizações envolvendo o atacante Pedro Henrique não são boas. O atleta teve uma fratura no braço e passará por um procedimento cirúrgico ao longo deste fim de semana, ficando um certo período afastado dos gramados, período esse que será ainda confirmado pelo Internacional. Soma-se a isso a expulsão de Luiz Adriano contra o Goiás e a presença de Ener Valencia defendendo a seleção equatoriana, e o Inter tem praticamente todos os seus atacantes fora do próximo jogo, que é importante, contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Oportunidade para o jovem Luca, muito solicitado por torcedores e que entrou pela primeira vez com o técnico Eduardo Cudê ontem contra a equipe do Goiás. Aliás, Cudê, na entrevista coletiva, explicou o porquê Luca ainda não havia jogado com ele. E a gente explica tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar sobre os problemas que Eduardo Cudê tem no ataque para a partida contra a equipe do São Paulo. Próximo jogo colorado no estádio Beira-Rio. Praticamente todos os atacantes estão fora. E a oportunidade pode cair nos pés de Luca, o jovem centroavante muito solicitado pela torcida colorada. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? Informação desta manhã. A gente já havia antecipado no Diário do Inter KTO de ontem, e a notícia ela não é boa, tá? Envolve o atacante Pedro Henrique, que teve um trauma no braço na partida contra o Goiás. A gente já adiantou que havia uma fratura e agora o Inter confirma uma fratura na ulna, que é um osso do braço, e que obrigará o Pedro Henrique a passar por um procedimento cirúrgico no braço, tá? Então o Pedro Henrique teve que operar o braço e depois disso vai passar um certo período afastado. O Inter ainda não confirmou quanto tempo o Pedro Henrique vai ficar longe dos gramados. Mas é certo que o Pedro Henrique não joga a próxima partida do Inter pelo Campeonato Brasileiro, que é no dia 13 de setembro contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. E aí o Inter tem problemas, e problemas no ataque. Justamente o setor que Eduardo Cudê mais cobrou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Goiás. Cudê disse: nosso time não leva gol a 4 jogos, mas temos que fazer mais gols, temos que gerar mais situações de gol. E agora o Inter não só não tem Pedro Henrique, como também não tem outros atacantes. Por quê? Ener Valencia foi convocado para a seleção equatoriana e vai disputar 2 jogos pelas eliminatórias da Copa. Um dos jogos, inclusive, na véspera de São Paulo e Inter, tá? O Valencia vai chegar muito em cima do jogo. Então é muito difícil que o Valencia jogue contra o São Paulo, tá? A gente pode contar o Valencia como um desfalque. Valencia é desfalque, Pedro Henrique é desfalque, Luiz Adriano também é desfalque, porque foi expulso na partida contra o Goiás. Uma expulsão ali numa troca de empurrões e tudo mais. A arbitragem deu cartão vermelho para o Luiz Adriano, que estava 10 minutos em campo, e ele não pode jogar contra o São Paulo. Então o Inter não tem os seus 3 atacantes para o jogo contra o São Paulo. Não tem Valencia, não tem Luiz Adriano e não tem Pedro Henrique. A dúvida é como o Cudê irá montar esse time. Óbvio que tem bastante tempo, temos aí 10 dias até esse jogo para ele pensar, para ele treinar, para ele bolar uma estratégia. Mas hoje o atacante que o Inter possui no elenco é Luca. Luca, que foi muito pedido pela torcida do Internacional em determinado momento e que só foi utilizado por Eduardo Cudê pela primeira vez ontem na partida contra o Goiás. Aliás, o Cudê foi perguntado sobre o Luca na entrevista coletiva e falou sobre o jogador. E o Cudê falou sobre o Luca explicando o porquê ainda não havia dado oportunidade para ele. E aí o Cudê falou o seguinte: as oportunidades, elas são conquistadas no dia a dia, no treino, coisas que o torcedor e que nem mesmo a imprensa, porque a maioria dos treinos eles são fechados, vem. A gente não pode ver o que leva tal jogador a jogar, tal jogador a não jogar, tal jogador a entrar, tal jogador a sair. E o Cudê explicou isso. O que leva a entender? Que o Luca, nos treinos, não estava tão bem assim, não estava se destacando.
mas agora a oportunidade deve cair no colo desse jogador. Ele entrou no segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa, é verdade, contra a equipe do Goiás, mas no Beira-Rio contra o São Paulo é a primeira alternativa que Kudê tem à disposição para montar um ataque, já que possui 3 desfalques só no ataque, Valência, Pedro Henrique e também o Luiz Adriano, além de outros desfalques que a gente vai ter que ver. O Arangues vai defender a seleção chilena, o Rocher vai defender a seleção uruguaia, o Johnny vai defender a seleção dos Estados Unidos. Vamos ver quem vai sobrar desse time do Inter para um jogo importantíssimo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, mas o Luca talvez ganhe a sua grande oportunidade. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!